Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Este amigo que vos fala é o pastor Sérgio Santos e com você a luz das Escrituras, nosso canal. Estamos aqui tratando com você, nesta hora, a respeito de uma parábola muito importante que Jesus traz para nós, inclusive a pedido de um dos nossos participantes do canal. Nós estamos aí, né, com o nosso querido irmão que pediu um esclarecimento melhor a respeito dessa passagem que fala sobre o filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Se porventura você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Sempre que postarmos um vídeo novo, você estará recebendo em seu aparelho. Muito bem, vamos ler a palavra de Deus? Quero ler com você Lucas capítulo 15, que é um texto que vai falar sobre a parábola do filho pródigo. Versículo 11, diz assim o texto sagrado. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo, reuniu tudo o que tinha, foi para uma terra distante, lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Verso 14. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, começou a passar necessidade, por isso foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo, a fim de cuidar porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alforrabeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui passando fome, morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. Lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai lhe disse aos seus servos: Depressa tragam melhor roupa, vistam nele e coloquem um anel no dedo, calçados em seus pés, tragam um novilho gordo, matem-nos, vamos fazer uma festa, alegremo-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido, foi achado. Começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproxima da casa, ouviu a música e dança. Então chamou os céus e perguntou o que estava acontecendo. Ele respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, nunca desobedeci tuas ordens, mas nunca me deste um único cabrito para eu festivar com meus amigos. Mas quando voltava para casa este teu filho, que esbanjou seus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão. Alegremo-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Muito interessante, não, essa parábola. Quem sabe você já leu, releu, mas quem sabe alguma coisa ficou embaraçado no seu entendimento. E é nesse sentido, é nesse propósito que, à luz da palavra de Deus, debaixo de uma dependência do Espírito Santo, que eu quero com você aqui agora trazer algumas verdades a respeito dessa parábola que Jesus tanto nos ensina. O contexto do capítulo 15, quando você vai começar a ler do capítulo 15, versículo 1, você vai perceber que Jesus está acolhendo pecadores e publicanos. Enquanto isso, os irmãos de Jesus e as autoridades religiosas que estão à sua volta, por essa razão, porque Jesus está acolhendo pecadores, porque Jesus está dando atenção aos pecadores, aos gentios, aos pagãos e tantos outros que pudessem
que estavam ali ao seu redor. Jesus estava abraçando esse pessoal e dizendo que o reino dos céus estava em festa. E por causa disso, esse pessoal, os irmãos de Jesus e as autoridades religiosas, eles entram numa crise espiritual muito grande. E Jesus ele vai dizer que os céus estão de festa, porque essas pessoas, toda essa rapaziada aí, pagã, gentil, prostituto, adulto, ladrão, toda essa turma aí publicano, estavam voltando para os braços do Pai ou para a casa do Pai. Diante disso, nós vamos ver aqui, e à luz do que Jesus está nos ensinando, à luz dessa parábola, Jesus está apresentando a mim e a você dois tipos. E nós somos apresentados à luz dessa parábola e à luz como a figura do filho mais moço e do filho mais velho, a figura de duas perdições humanas. E nós somos apresentados como esses dois tipos de perdição humana. A primeira perdição humana está relacionada ao filho mais moço, que é a perdição moral. A segunda perdição humana está ligada ao filho mais velho, que podemos chamar de perdição moral, no sentido de ser uma perdição moralista. Ambos, tanto o filho mais moço quanto o filho mais velho, estão totalmente perdidos. E veja, eles são irmãos e filhos do mesmo pai, mas, porém, estão no mesmo lugar, estão na casa do pai, mas estão perdidos. Isso é muito sério. Em primeira instância, a perdição moral. O mais moço, ele chega para o pai, como você já viu na leitura, e pede a sua parte, e sai e gasta tudo aquilo que tinha recebido do seu pai. E gasta com satisfação. Ele gasta realizando os seus prazeres com mulheres, com amigos e com tudo aquilo mais que pudesse satisfazer a sua alma, o seu ser. Quando acaba, ele entra em crise. Quando ele entra em crise, a perdição desse filho mais moço, que chamamos de perdição amoral, vai trazer para mim e para você três características básicas que vai definir essa perdição amoral do filho mais moço. A primeira característica que nós podemos identificar dessa atitude ingênua, dessa atitude egoísta desse filho mais moço, que pediu seus bens ao seu pai e foi embora, é caracterizada pela alta satisfação, da individualidade. Ele estava cansado de viver na dependência do seu pai, estava cansado de quem sabe, receber ordens do seu pai, que estava cansado, quem sabe, de esperar, não é? Que o seu pai morresse, porque a lei judaica só poderia permitir que o pai passasse algum bem para o seu filho após sua morte. E com isso, ele encarou essa situação como algo demorado, estava cansado de viver na dependência do seu pai. E essa realidade, essa atitude é caracterizada como uma atitude egoísta, individualista. Ou seja, o filho mais moço, ele desejou ser dono do seu próprio nariz, dono de si mesmo. E no versículo 12 você vai perceber uma expressão muito interessante. No versículo 12 o filho mais moço vai dizer: o mais novo disse ao seu pai: quero minha parte da herança. Ele queria ser dono de si mesmo. Ele estava cansado de receber ordens do seu pai e de esperar, quem sabe, até mesmo a morte do seu pai. E quando ele pede a herança do seu pai, ele estava pedindo, na verdade, a própria morte do seu pai. Porque a herança só poderia ser dividida se o pai morresse. Em segunda instância, no versículo 13, nós vamos perceber algo muito interessante. A segunda característica que caracteriza a perdição moral do filho mais moço. Não muito tempo depois, o filho mais novo
reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. A segunda característica que marca a vida de perdição do filho mais moço é o distanciamento que ele desejava ter do seu próprio pai. Ele queria viver distante do seu pai. Estava cansado de estar perto do seu pai, porque estando perto do seu pai, ele estaria sujeito às ordens do seu pai. E essa perdição é marcada pelo distanciamento do pai, daquele que era a sua referência. Que coisa, não? Veja que ele deseja distanciar-se do seu pai, justamente daquele que é a sua referência. E quantas pessoas não querem se distanciar do pai, que é a sua própria referência? A sua referência não é o pastor, a sua referência não é a igreja, a sua referência não são os seus líderes, a sua referência é Jesus. Ele é a nossa referência. Em terceira instância, você vai perceber que ainda no versículo 13, a Bíblia vai dizer que ele gastou tudo com os seus prazeres. A perdição amoral do filho mais moço é marcada pela satisfação própria, pela satisfação material do seu ser. Ele gasta tudo aquilo com aquilo que ele acha bom, com aquilo que ele acha melhor para ele. Ele satisfaz a sua própria vontade. Quantas pessoas, elas querem viver satisfazendo a sua vontade, viver na realização dos seus desejos, dos seus caprichos, e por isso a vida ela se torna sem sentido de existência, porque a vida só traz razão de existência, não só na presença do Pai, mas na casa do Pai, perto do Pai. Então nós temos aí 3 características de a perdição humana desse filho mais novo. A primeira é marcada pela satisfação da individualidade. Ele não quer estar no meio dos seus irmãos, ele não quer estar com seu pai, ele não quer estar fazendo parte da grande família. Ele quer viver sua vida dissoluta, sozinho, dono de si mesmo. Ele não quer se submeter às ordens e às implicações que é de viver e que pode trazer viver em família. Ele se cansou disso. Quantas pessoas se cansaram de viver em família e foram embora, viver as suas vidas ao seu bel prazer. A segunda marca da perdição humana é que ele se distancia do Pai, mas não só do Pai, mas da casa do Pai. E em terceira instância, ele busca satisfazer a sua própria vontade. Ele busca satisfazer o seu próprio querer. Em segundo lugar, nós temos aí a perdição do filho mais velho, porque tanto o filho mais moço está perdido em seus conceitos, como também o filho mais velho. E ele é marcado também por 3 características, que chamamos assim do moralista. É marcado pela falta de festa na vida. No versículo 28 e versículo 29, ele vai dizer, ele entra em crise, porque olha a festa que o pai está dando para o filho mais moço, e diz, eu estou aqui trabalhando tanto tempo, e o senhor nunca matou um cabrito para fazer festa para mim. E você veja que o filho mais velho, ele não se alegra. Ele não se alegra com a volta do seu irmão. Ele é alguém que não se alegra com aquilo que acontece com o seu irmão, no sentido de ver a bênção de Deus sobre a sua vida. Ele é alguém sem festa. Ele é alguém que se
se vitimiza, ele se coloca como uma vítima da situação. Tanto tempo trabalho com o Senhor, mas o Senhor nunca fez nada para mim. Quantas pessoas não se vitimizam, não é? Vive se vitimizando, dando uma de coitadinhos, não é? E pega como a justificativa os erros do outro para se auto-justificar. E ele passa em rosto o seu pai. Em segunda instância, é marcado pela falta de liberdade na vida. Você veja que ele não sabe compartilhar a vida com seu irmão. Ele não compartilha. Pelo contrário, ele se justifica diante do pai, dizendo que trabalhou tanto tempo trabalha para o pai e o pai nunca fez nada por ele. E ele julga o seu pai, dizendo que o pai nunca fez isso para ele. E o pai é preciso dizer: filho, tudo que eu tenho é seu. Nada que é meu, tudo é seu. Quantas pessoas não são assim, né? São marcadas pela falta de liberdade da vida. Não compartilha a vida com os seus próprios irmãos. Vive dentro de um egoísmo dentro de si. Às vezes até sabe muito, mas sabe para si. Não compartilha o conhecimento que Deus lhe deu. Não compartilha a bênção do entendimento do evangelho para as pessoas. E nem mesmo com a própria vida. São pessoas amargas, são pessoas frustradas, que nem se alegra e nem se alegra com a festa dos outros. Vive uma vida como se vivesse, como se fosse um monge no alto do monte gelado, sozinho e sozinho. Em terceira instância, esse filho mais velho, moralista, é marcado pela falta de relação com seu pai. Ele tem relação com o trabalho do pai, ele tem relação com os animais que o pai tem, com a casa que o pai tem, com a fazenda do pai, com todos os pertences do pai, menos relação com o pai. Que coisa, né? Ele está perto de tudo que o pai tem, mas ao mesmo tempo está totalmente distante do próprio pai. E o mais moço sempre estava perto, tanto quanto o mais velho. Mas, por outro lado, nunca esteve tão distante do pai. E aqui fica essa lição para mim e para você. O mais velho, ele só passará, não só o mais velho, mas o mais novo, ele só passará a viver essa salvação, porque a Bíblia diz que os dois são filhos do mesmo pai, vivem na mesma casa, vivem na mesma família, mas os dois estão perdidos. E a lição final é que, primeiro, enquanto o filho mais novo não reconhecer a dependência do pai e de não se submeter às ordens do pai e de buscar satisfazer a vontade do pai, ele nunca alcançará a experiência de uma salvação e de uma verdadeira filiação e uma relação de um pai e um filho, e de um filho com o pai. Em segundo lugar, em relação ao filho mais velho, nós aprendemos que o filho mais velho nunca esteve tão perto do pai, mas também nunca esteve tão distante do pai. E que ele só passará a ter essa experiência de pai e filho e pai, quando experimentar uma relação antes de ter relação com o que o pai tem, com as bênçãos do pai, viver e buscar ter uma relação com o pai. Mas não só isso, mas ele precisa não só buscar uma relação com o pai, de comunhão, de amor, de relacionamento de filho e pai,
mas também buscar ter uma relação de irmão para irmão. Porque quando o pai chega e diz que está fazendo festa pela volta do seu irmão, ele diz, este teu filho. Quando ele se refere ao seu irmão, ele não fala meu irmão, ele diz este teu filho. Ou seja, ele não vê o seu irmão como seu irmão, mas como um indigente, como qualquer pessoa, menos o seu irmão. E aqui eu aprendo que eu não preciso apenas me relacionar com o Pai antes de me relacionar com os bens do meu Pai, que é a figura do Senhor Jesus, do Eterno, mas também buscar olhar para o meu próximo com o olhar de meu irmão, chamá-lo de meu irmão. Enquanto eu não conseguir em meu coração olhar para ele como meu irmão, mas como este teu filho, enquanto isso não acontecer, eu não terei uma relação com meu pai e não terei uma boa relação com meu irmão. Nesse sentido, eu posso até estar na casa do pai e ser até filho de meu pai, mas sem salvação. Que Deus abençoe a mim, a você, sua vida, e que em tudo isso possamos aprender, como lição de casa, não ter apenas uma relação com o Pai, ou melhor, com as coisas do Pai, mas ter uma relação com o Pai, porque a relação com o Pai precede a relação com aquilo que o Pai tem. Vamos repetir? A relação com o Pai precede a relação com todas as outras coisas que o Pai tenha para a minha vida. Grande abraço. Se essa mensagem abençoou você, que você possa compartilhar com seus amigos, tanto quantos puder, em nome de Jesus.